Tomam os vossos assentos. Meu muito obrigado. Deus continue sendo glorificado esta noite por esta bendita, honrosa e privilegiada oportunidade. Queremos glorificar o nome do Senhor, pois até aqui Ele tem nos ajudado. Se isto é verdade, você pode dizer amém? Assentados, como os irmãos estão, livro dos Atos dos Apóstolos, localize o capítulo de número 10. Enquanto os amados estão localizando o endereço bíblico, eu quero aqui agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, ao nosso querido pastor Vanderlei Loureiro pela confiabilidade de uma vez mais me deixar ser útil à igreja local no ministério da palavra. Eu quero aqui nestes primeiros momentos, em nome de Jesus, em nome de nossa liderança local, pessoa do nosso pastor Vanderlei, em nome do nosso querido superintendente, auxiliar Luiz Otávio, agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui hoje pela manhã, na grande festa da EBD. Foi uma festa lindíssima. Quem não veio, perdeu. Quantos aqui estiveram pela manhã? Dá um sinalzinho com a mão. Os irmãos concordam comigo que foi uma linda festa, amados? Aquilo dali, ou o que aconteceu hoje pela manhã, é o que vai acontecer no restante do ano. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer a todos os irmãos que aqui estiveram. E nós contamos com toda a igreja, todos os irmãos que estão aqui me ouvindo, nós contamos com a presença de todos os irmãos na escola bíblica dominical. Lembrando que cada crente é um aluno e nós estaremos juntos aqui ao longo deste ano estudando a palavra do Senhor e aprendendo mais de Deus através das lições bíblicas. Deus seja louvado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 44. Está escrito assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E a igreja presente diga amém. Amados, dai-me a sua atenção dentro do tempo que me é proposto para meditarmos na bendita palavra do Senhor. E estou convencido, não estava no meu cronograma em ministrar, mas estava no de Deus e no irmão que aqui dirigiu o culto. E nós estamos aqui para cumprir todos os desígnios do Senhor. Mas essa palavra, ela é muito oportuna, ela é muito pertinente para este início deste novo ano.
falar da igreja primitiva, falar da igreja em seus primórdios, em seus começos, é falar daqueles que lançaram os fundamentos de tudo aquilo que nós, por graça, conhecemos, experimentamos e nos esforçamos para tentar imitar. O crescimento da igreja em seus primórdios é um crescimento incontestável. E este crescimento se dará ao fato do eterno Espírito do Senhor dinamizar cada crente que se colocava perante o Senhor ressurreto, a saber, Jesus, para cumprir com o seu ide. Não se faz necessário aqui falar-lhes acerca do contexto político, que era totalmente contrário, contexto religioso, que também era totalmente contrário, e o contexto espiritual, tratando-se do mundo espiritual da maldade, que também sempre foi contrário à obra de Deus. Mas a igreja de Cristo sempre rompeu com tudo isso no poder do Espírito. A igreja de Cristo sempre venceu tudo isso no dinamismo do Espírito. E esta noite, dentro do tempo que eu tenho, eu quero aqui, mesmo que de maneira básica, mas fundamental, falar-lhes um pouco sobre pilares de uma mensagem pentecostal. Pilares de uma mensagem pentecostal. Temos ouvido falar de crescimento, temos ouvido falar de multiplicação, temos ouvido falar de ampliação, e tudo isto que podemos experimentar, obreiros da casa do Senhor, igreja local que está aqui em Nova Carapina, tudo isto necessariamente, fundamentalmente, passa pela mensagem que nós anunciamos àqueles que precisam se achegar a Cristo. E o apóstolo Pedro, que é uma liderança apostólica, que se destaca nos primeiros 12 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, ele se destaca não apenas pela sua desenvoltura, mas também pela sua ousadia no Espírito em pregar a mensagem do Evangelho. E o que classifica uma mensagem genuinamente pentecostal? E eu começo a dizer aos amados irmãos que uma mensagem genuinamente pentecostal, ela não está baseada na performance daquele que prega. Uma mensagem genuinamente pentecostal, ela não está fundamentada apenas no conhecimento bem ajustado naquele que fala. Uma mensagem genuinamente pentecostal não está fundamentada no discurso bem elaborado daquele que predica, daquele que anuncia, mas uma mensagem genuinamente pentecostal, ela se fundamenta nas Escrituras Sagradas, e por conseguinte também, ela se fundamenta no tema central das Escrituras, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E o apóstolo Pedro, ele tinha ciência disso, ele tinha conhecimento disso, porque logo após o derramamento do Espírito Santo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Lucas, em sua narrativa,
histórica e teológica, ele vai falar daquilo que Pedro, ele anunciou em seu primeiro sermão pentecostal. Ele declarará que Pedro se levanta e ele começa a anunciar a palavra de Deus, se fundamentando na profecia do profeta Joel. E não apenas isto, ele vai se fundamentar naquilo que Jesus, nosso Senhor, ele fez quando ele cumpriu a sua obra redentora. O cerne, o tema central do apóstolo Pedro em sua mensagem pentecostal foi a pessoa bendita de Jesus Cristo. E isto pode ser visto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14 ao versículo 38, ao ponto de, quando Pedro ele termina a mensagem, aqueles que ouviram a mensagem de Pedro faz uma pergunta a ele: o que faremos para sermos salvos? E o apóstolo Pedro responderá: arrependam-se dos vossos pecados e crede no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada nos declara que naquele dia quase 3.000 almas se renderam a Cristo através da mensagem pentecostal do apóstolo Pedro. Agora, já em Atos capítulo 10, nós temos aquilo que chamamos de a dobradiça da porta da graça, que estava se abrindo para os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus e eram classificados, categorizados como pessoas pagãs, pessoas distantes de Deus, pessoas marginalizadas, pessoas que feriam todos os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. E este capítulo 10 nós classificamos como a dobradiça da porta da graça, que estava se abrindo para aqueles que não eram judeus, mas que tinham a oportunidade de serem alcançados pela graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o apóstolo Pedro aqui, ele está recebendo uma grande missão em anunciar mais uma mensagem pentecostal e confirmar aqueles que já conheciam o Senhor Jesus, e ele teria a oportunidade de confirmar estes novos crentes em Cristo Jesus, falando que eles, por intermédio da obra de Cristo, faziam parte também do povo de Deus. Em Atos capítulo 10, eu não tenho tempo para discorrer em todo o capítulo 10, mas eu quero aqui destacar alguns pilares da mensagem pentecostal de Pedro, que é destacada por ele, e eu quero aqui fazer algumas observações com esta igreja que aqui está reunida nesta noite. Pedro, após ele confirmar estes irmãos, ele vai voltar a atenção da sua fala, da sua pregação, do seu ensino, para a pessoa bendita de Jesus Cristo, porque uma mensagem genuinamente pentecostal, ela é centrada em Jesus Cristo. Um culto genuinamente pentecostal é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Não podemos pregar uma mensagem pentecostal tirando esta mensagem do cerne principal, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos cultuar de maneira pentecostalizada se nós não colocarmos a nossa atenção, a nossa adoração, o nosso louvor na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mensagem pentecostal é centrada em Jesus.
Jesus. Culto pentecostal é centrado em Jesus. Por isso estamos reunidos esta noite, por isso estamos reverenciando Jesus Cristo nosso Senhor, porque nós somos pentecostais. E Pedro, ele vai pontuar algumas coisas, como aqueles que estavam na casa de Cornélio, o convertido gentil. E eu quero observar com os amados irmãos, quais seriam estes pilares pentecostais. Existem inúmeros pilares de uma pregação pentecostal, mas eu quero aqui pontuar alguns pilares de uma pregação pentecostal. O primeiro pilar de uma pregação pentecostal está exatamente no capítulo de número 10, versículo de número 39. O texto sagrado diz o seguinte: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. O primeiro pilar de uma mensagem pentecostal é o pilar que centraliza a obra redentora de Jesus Cristo. O que Pedro está fazendo aqui, ele está apontando para aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. E eu quero destacar para esta igreja esta noite, que a cruz não foi um acidente de trajeto na vida de Jesus, mas foi o consumar do plano salvífico de Deus. A cruz não foi um acidente de trajeto na vida de Jesus, mas foi o consumar do plano salvífico de Deus. Quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vai declarar em seu sermão de que Jesus ele foi entregue pelo pré-conselho de Deus para morrer na cruz do Calvário. A cruz fazia parte do plano redentor de Deus. E o primeiro pilar de uma mensagem pentecostal é que esta mensagem, ela enfatiza a obra redentora de Jesus Cristo. Porque Pedro ele está enfatizando que ele foi pendurado num madeiro. O madeiro aponta para a cruz aponta para o Calvário, o Calvário aponta para a obra redentora de Cristo Jesus. No madeiro, quando Paulo ele escreve à igreja que estava na região da Galácia, no livro dos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, ele diz que a maldição da lei, ela foi desfeita na cruz. O que é a maldição da lei? Era aqueles que pensavam que conseguiriam cumprir a lei, mas com as próprias forças, eles não conseguiam cumprir a lei. Isto era a maldição da lei, mas através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, a graça vem e nos envolve e nos condiciona para cumprir a lei de Deus. A lei de Deus pode ser cumprida pela graça que nos envolve. A lei de Deus pode ser cumprida pela graça que foi derramada sobre nós. No madeiro, a lei, a maldição da lei foi desfeita. No madeiro também, a inimizade foi desfeita. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo de número 2,
versículo 16, ele diz que a parede da separação, ela foi derribada e a inimizade foi desfeita. Éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós não somos mais inimigos de Deus, porque na cruz do Calvário a inimizade foi desfeita. Você era alvo da ira de Deus, você era alvo da justiça de Deus, mas hoje você é alvo da graça, você é alvo da justificação. A inimizade foi desfeita. Hoje você é amigo. Somos amigos de Deus por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você pode celebrá-lo esta noite, porque a inimizade foi desfeita. Você é amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus, por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Não é mérito nosso, não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Ele desfez amizade. Por esta razão podemos nos colocar diante de Deus. Por esta razão podemos nos achegar ao trono de Deus. Por esta razão podemos nos debruçar aos pés de Deus, porque não existe mais inimizade. A inimizade foi desfeita na cruz do Calvário. Pela cruz temos acesso à sala do trono real. Ele centraliza a sua mensagem na obra redentora de Cristo, no madeiro. A maldição da lei foi desfeita, a inimizade foi desfeita. Quando Paulo, ele escreve a sua carta à igreja que estava em Colossos, no capítulo 2, versículo 14, ele diz que a cédula que era contrária a nós, uma cédula de dívida, ele arranca do meio de nós. E ele vai fazer o quê? Vai cravar esta cédula de dívida na cruz. Esta dívida que Paulo faz alusão aqui é a dívida que Adão contraiu. E quando Jesus, ele vai para o madeiro, conforme Pedro para a cruz, ele está arrancando esta cédula de dívida. Nós não tínhamos condições de pagar esta dívida contraída por Adão, nós não tínhamos condições. Mas o que Jesus o Nazareno faz? Ele arranca do nosso meio a cédula que nos era contrária. Pastor João Figueiredo, a cédula que nos era contrária, ele arranca esta cédula de dívida e ele sobe para o Calvário com essa cédula, e ele é cravado numa cruz, e junto com ele esta cédula também é cravada. Ele paga a dívida que Adão contraiu no Éden através de sua queda. Ele nos coloca de pé, ele quita a dívida com Deus na cruz do Calvário. Você não deve mais nada. Você consegue olhar para você? Quem você era e quem você é? Não tem dívida. Não existe dívida. As acusações de Satanás são tentativas para nos parar,
mas ele cravou a cédula na cruz. Aquilo que foi vergonha para ele é glória para nós. Aquilo que foi escárnio para ele, foi ele nos absorvendo através do seu sacrifício. Um primeiro pilar de uma mensagem pentecostal é que esta mensagem, ela é centralizada naquilo que Cristo realizou. Um segundo pilar está exatamente no versículo 40 do mesmo capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro diz: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, versículo 41, não a todo o povo. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo. O segundo pilar de uma mensagem pentecostal é que esta mensagem, ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, e isto, ouçam-me por favor, Cristo, Ele ressuscitou, e isto não é utopia cristã, isto é uma verdade inegociável, isto é uma verdade incontestável. Deixe que os filósofos, os deístas, os ateístas, ou até mesmo os teístas, venham declarar que Ele não ressuscitou, que é utopia cristã, mas a igreja está reunida esta noite, no começo deste ano, e a igreja está declarando que Ele ressuscitou. Levante uma das mãos e declare que Ele está vivo. Enquanto declaramos que Ele está vivo, coisas extraordinárias acontecem. Celebre, celebre com a mão levantada. Celebre com a mão levantada. Celebre que Ele está vivo. Há algo muito grande de Deus vindo sobre nós esta noite. Celebre que Ele está vivo. Declare que Ele está vivo, e você verá o que Ele estará fazendo em você. E Pedro destaca a ressurreição dele, porque a mensagem pentecostal tem esta tônica, esta verdade como pilar. E a ressurreição dele, conforme Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, é a base da nossa fé. A nossa fé se fundamenta na ressurreição. Se Ele não ressuscitou dentre os mortos, diz Paulo, a nossa fé é vã, mas Ele ressuscitou. A nossa fé, ela não é vã. A nossa fé, ela é consubstanciada, ela é fundamentada, ela é alicerçada na ressurreição. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Nós não somos a igreja do ministério do túmulo cheio. Nós somos a igreja do ministério do túmulo vazio. Túmulo vazio, túmulo vazio. Ele não está lá, mas está aqui. Ele não está lá, mas está aqui. Por isso vibramos, por isso
isso celebramos, pois Ele está vivo. A ressurreição é a base da nossa fé. Conforme Paulo escreveu na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, é a base da nossa esperança. Se Ele morreu e ressuscitou, os que morreram em Cristo ressuscitarão também. Oh, bendita esperança! Nele temos esta esperança. A ressurreição de Cristo também é o princípio da exaltação dele. Porque quando Pedro prega o seu sermão em Atos capítulo 2, lá pelo seu versículo 32 e 33, ele faz alusão ao rei Davi, mas apontando para Jesus, falando da exaltação que o Pai realizara acerca do Filho. E quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses capítulo 2, versículo 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Irmão, aí não tem para ninguém. Aí não tem para ninguém. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E esta exaltação começa na ressurreição. Ele começa desbancando a morte. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho, tanto daqueles que estão no céu, na terra e debaixo na terra, se dobrem e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor. O nome dele é acima do nome dos faraós. O nome dele está acima do nome dos imperadores, seja da Síria, seja da Babilônia, seja do Império Medo-Persa, seja do Império Greco-Macedônio, seja do Império Romano. O nome dele está acima dos políticos. O nome dele está acima dos poderosos. O nome dele está acima do nome de Siddhartha Gautama. O nome dele está acima do nome de Buda, está acima do nome de Maomé, está acima do nome de Allan Kardec, está acima do nome daqueles que pensam que são, mas não são. Nós nos prostramos perante o nome dele esta noite e declaramos: Tu és o Senhor. Aleluia. Deixa eu terminar. Um terceiro pilar pentecostal, ou um terceiro pilar de uma mensagem pentecostal, está no versículo 41 do capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Um terceiro pilar da pregação, da mensagem pentecostal, e Pedro vai mostrar algo muito interessante, é a comunhão com Ele. Redenção, ressurreição, comunhão. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Poderia ficar muito tempo aqui nesse texto, mas deixa eu enfatizar aqui duas coisas. Nós que comemos e bebemos, nós temos comunhão com Ele.
Mas esta comunhão não é com Cristo morto. Esta comunhão é com Cristo vivo. Nós comemos e bebemos depois que Ele ressuscitou dentre os mortos. Comunhão com Ele é resultado da graça. Comunhão com Ele é estar na mesa com Ele. Comunhão com Ele é desfrutar da presença dEle. Um quarto pilar, pois meu tempo praticamente findou, de uma mensagem pentecostal. Versículo 42 e 43 do capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O quarto pilar de uma mensagem genuinamente pentecostal é que temos uma missão. E esta missão, ela é inadiável. Esta missão, ela é intransferível. Esta missão, ela é irrevogável. Cruz, ressurreição, comunhão resultará ou precisa resultar em missão. Ele não morreu na cruz para nos inflamarmos entre nós mesmos. Ele não morreu na cruz para incharmos entre nós mesmos. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele nos condiciona à mesa da comunhão, para que possamos regaçar as mangas e cumprirmos a missão que Ele delegou à igreja. A igreja, ela possui a mensagem de transformação para esta sociedade. Temos uma missão. Nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Pregue a tempo e a fora de tempo. Pregue no púlpito e fora do púlpito. Pregue no trabalho, prega na faculdade, prega na rua, prega no beco, prega nos valados, prega nas vilas. Mas pregue, anuncie a mensagem de salvação. A salvação, ela é muito boa para ficar apenas com nós. Ela é tão boa que devemos gritar, devemos anunciar. Mas pastor Fernando, me tiraram o microfone na mão. Pega um caixote de feira, vai para o meio da rua e vai gritar. Mas pastor Fernando, eu não tenho oportunidade. Primeiro, a maior oportunidade você já teve, que Ele te resgatou. Segundo, você está vivo, minha filha. Você está vivo, meu filho. O que você está esperando? Ouça a voz do Espírito. Ele está falando com alguém esta noite. Pregue, anuncie, divulgue, use a graça que eu lhe dei, a unção que eu lhe dei. Há uma missão, amados. E eu quero aqui, no nome de Jesus Cristo, pastor Vanderlei, vou dizer isso com muito temor. Deus vai
nos arrancar da nossa zona de conforto. Deus, Ele vai nos arrancar deste comodismo barato, chulo. Deus, Ele vai nos arrancar dos bancos. Deixaremos de gastarmos mais os assentos dos bancos e gastaremos as solas dos nossos sapatos. A igreja voltará para o seu lugar de origem, para as praças. Ele está levantando neste tempo, neste dia, neste culto, uma geração que queira pregar o Evangelho e se disponibilize em fazer a vontade dEle. Crianças, a graça de Deus envolve vocês. Olha aqui para o pastor Fernando, a graça de Deus envolve vocês. Crianças, irmãs, a graça de Deus envolve vocês. Jovens, a graça de Deus envolve vocês. Há uma missão a ser realizada, há uma missão a ser feita. Ele chama esta igreja para viver um novo tempo, um tempo de crescimento, um tempo de multiplicação. Em quinto e último lugar, versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu o Espírito Santo. Esse cair fala de um impacto. Ele veio como um impacto sobre todos aqueles que ouviam a palavra, aqueles que ouvem esta mensagem. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou o terceiro dia. Temos comunhão com Ele, mas temos uma missão. Isto resultará no Espírito Santo sobre nós. Pai, lhe dou graças esta noite. Não posso ir além, Senhor, até que o Senhor me trouxe. E eu lhe peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa convencer a todos os teus servos que ouviram esta mensagem, deste tempo que o Senhor está proporcionando para esta casa, para este povo, para os teus filhos. E lhe peço a Deus, que este ano de 2025, o trabalho seja tão dinâmico, ó Pai, que possamos abrir muitas classes de discipulados, muitas classes de discipulados. É o que nós lhe pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, se porventura tiver alguém em nosso meio que queira confessar a fé em Cristo, com a liberdade que o nosso querido pastor sempre nos dá,